Olá pessoal, estamos dando início à nossa disciplina Sociologia da Educação. Eu me chamo Emerson Moura e atualmente eu sou professor do IFMA, professor de Sociologia, atuo no campus São João dos Patos desde 2015. Em termos de formação, eu tenho mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, sou bacharel e licenciado em Ciências Sociais também pela UFPE. Atualmente coordeno o curso de pós-graduação Lato Sensu em Ensino de Educação para as Relações Étnicas e Raciais no IFMA, campus São João dos Patos, um curso que teve início em outubro de 2017. Estou como coordenador adjunto e na área de pesquisa eu já desenvolvi algumas pesquisas no campo de gênero, homens e masculinidades, mas atualmente desenvolvo pesquisa no campo da sociologia da educação, que é o foco da nossa disciplina aqui. Tenho um orientando em uma pesquisa de PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, apoiado pela FAPEMA, e, enfim, venho desenvolvendo já há mais ou menos 2 anos e pensando a estruturação também de um projeto de doutorado na área de Sociologia da Educação. Gostaria de apresentar para vocês como vai funcionar a nossa disciplina. Primeiramente, apresento aqui para vocês a ementa, que são os conteúdos básicos que nós vamos trabalhar. Aqui está colocado de maneira bem ampla, e também apresentar para vocês o objetivo geral. Em termos de ementa, nós temos a abordagem da natureza da sociologia da educação, diversidades teóricas da sociologia da educação, educação como processo social, educação e estrutura social, educação e Estado. Então, buscar essa relação, entender essa relação entre educação e Estado, educação e desenvolvimento, e também buscar compreender um pouco da relação educação, inovação e mudança. Em termos de objetivo geral, eu tracei para a nossa disciplina o seguinte objetivo: proporcionar a compreensão das bases teórico-conceituais que fundamentam os estudos sociológicos da educação, estimulando o desenvolvimento de uma postura crítica e investigativa para pensar sociologicamente os diferentes fenômenos sociais, em especial a educação escolar. Então, a ideia da nossa disciplina é que vocês tenham minimamente as bases teóricas e as bases conceituais da sociologia, e especialmente a sociologia da educação, e também que vocês possam se sentir estimulados e a nossa disciplina possa potencializar em vocês uma postura crítica e investigativa diante dos diversos fenômenos sociais, mais especificamente sobre o fenômeno da educação escolar, a escola. Então, a ideia aqui é que, a partir do nosso curso de Sociologia da Educação, que vocês possam ter um olhar mais crítico para as coisas do mundo de maneira geral e para a escola de maneira mais específica. Em termos de conteúdos, nós organizamos a disciplina em 4 unidades. Na primeira unidade, nós vamos trabalhar alguns apontamentos sobre as origens da sociologia e sua relação com a educação. E eu defini como objetivo específico para essa unidade conhecer o surgimento da sociologia e o seu interesse pela educação escolar como objeto sociológico. Então, a ideia nessa unidade, na unidade 1, é que vocês conheçam como a sociologia nasceu, como ela surgiu enquanto ciência, e também que vocês conheçam como se deu o interesse da sociologia pela educação escolar, como ela se transforma, como a escola se transforma num objeto sociológico. E em termos de conteúdo propriamente ditos, eu tracei 2 tópicos para que nós possamos trabalhar nessa unidade. O primeiro tópico é o contexto socio-histórico do surgimento da sociologia e sua institucionalização como ciência. E o segundo tópico, a gente vai trabalhar um pouco sobre Émile Durkheim, que é um dos primeiros autores clássicos da sociologia, e o interesse da sociologia pela educação escolar.
Então a gente vai entender, primeiro, um pouco do contexto sócio-histórico do surgimento da sociologia e, segundo, a gente vai entender como nasce o interesse da sociologia pela educação escolar, pela escola, como a escola se transformou, enfim, num objeto sociológico. Na unidade 2, enfoques teóricos em sociologia da educação, temos como objetivo específico discutir de maneira sintética os principais enfoques teóricos na área da sociologia da educação, desde o período de sua institucionalização até os dias atuais. Então, essa é uma unidade onde nós vamos ter uma visão geral de todo o arcabouço teórico, não diria todo, mas dos principais autores da sociologia da educação. Tá? E nós vamos trabalhar isso a partir de 3 tópicos específicos. O primeiro tópico é a tradição funcionalista, de Emile Durkheim a Talcott Parsons. Então a gente vai trabalhar aqui um dos clássicos da sociologia, que é o Emile Durkheim, até um autor contemporâneo, que é o sociólogo norte-americano Talcott Parsons. No tópico 2, vamos trabalhar a tradição marxista, de Karl Marx a Pierre Bourdieu, onde nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco sobre o pensamento de um outro autor clássico da sociologia, que é o Karl Marx, mas vamos também passar por alguns autores que foram influenciados pela sua teoria, né, até chegar no sociólogo Pierre Bourdieu, o sociólogo francês Pierre Bourdieu. E no tópico 3, vamos discutir um pouco as teorias microestruturais. Então, essas duas primeiras vertentes, esses 2 primeiros paradigmas da sociologia, o paradigma funcionalista e o paradigma marxista, eles, digamos assim, são paradigmas macroestruturais, que pensam a macroestrutura. E aí a gente vai pensar também um pouco as teorias microestruturais, né? Como é o enfoque teórico dessas teorias microestruturais. Na unidade 3, nós vamos trabalhar análises contemporâneas da sociologia da educação, abordagens micro e macro sociológicas. Então, a ideia aqui é que nós trabalhemos a partir de 2 objetivos principais. Primeiro, mapear e compreender as discussões que têm permeado as análises contemporâneas da sociologia da educação. Então, vamos, de certa forma, tentar entender o que é que está na ordem do dia na sociologia da educação. E o segundo objetivo é analisar, de um ponto de vista sociológico, a relação entre as desigualdades sociais e escolares, evidenciando a educação como um processo social imbricado à estrutura social no contexto do Estado. Então, aqui a gente vai perceber essa relação entre desigualdades sociais e desigualdades escolares, como, de certa forma, um tipo de desigualdade acaba alimentando o outro tipo de desigualdade. E também pensar isso dentro do contexto da estrutura social do Estado. Tá? Como tópicos, nós trabalharemos a abordagem microsociológica da educação em Philippe Perrenot, que é um autor suíço, e trabalharemos também a abordagem macrosociológica da educação em Pierre Bourdieu. Então, aqui, para trabalhar as análises contemporâneas, né, como não daria para tratarmos de todos os autores, foram definidos, né, eu acabei selecionando 2 importantes autores, um representando a microsociologia, que é o Philippe Perrenot, e outro autor representando a macrosociologia da educação, que é o Pierre Bourdieu. Tá? Na unidade 4, Educação e Mudança, Limites e Possibilidades da Escola, tracei como objetivos específicos, primeiro, refletir sobre os limites da escola, sobre a correção das desigualdades sociais. Então, até que ponto a escola pode nos ajudar na correção das desigualdades sociais, quais são os limites da escola frente a esse problema social maior. E, como segundo tópico, reconhecer a importância da análise sociológica da educação para a formação e prática docente voltadas à transformação social no sentido de uma sociedade mais justa, igualitária e verdadeiramente democrática. Então, aqui,
os objetivos específicos foram traçados primeiro de forma que a gente pense quais são os limites da escola, né? Até que ponto a escola pode nos ajudar para sanar ou diminuir ou corrigir as desigualdades sociais, e também pensar a nossa prática docente, né? Até que ponto vocês, como futuros professores e professoras, podem atuar no sentido de promover uma sociedade mais justa, igualitária e verdadeiramente democrática, usando a análise sociológica para isso. Até que ponto a sociologia, como a sociologia pode nos ajudar vocês a pensar nessa transformação social no sentido de uma sociedade democrática, justa e igualitária. Em termos de conteúdos, nós vamos trabalhar, primeiramente, os limites e as possibilidades da escola frente às desigualdades sociais, e vamos trabalhar também, como um segundo ponto, as contribuições sociológicas para pensar a mudança a partir da prática docente. Então, esses são os dois tópicos que nós vamos trabalhar na nossa quarta e última unidade. E, em termos de procedimentos de ensino, vocês vão participar de atividades presenciais, vão ter que desenvolver algumas leituras e interpretação do fascículo da disciplina, estudar os materiais disponibilizados. Vocês também irão resolver algumas atividades no ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, e a resolução de avaliações presenciais, tá? A fim de potencializar o aprendizado, eu defini 4 diferentes tipos de avaliação, né? Em cada unidade, vocês terão a oportunidade de realizar um tipo de avaliação diferente. Então, na unidade 1, vocês realizarão um questionário online. Na unidade 2, a avaliação será uma tarefa de envio de arquivo único. Na unidade 3, vocês farão um questionário ensaio. E na unidade 4, a avaliação será um fórum avaliativo. Bom, essa é basicamente a nossa disciplina. Em termos de recursos, nós vamos utilizar o fascículo impresso digital, vamos utilizar também o ambiente virtual de aprendizagem e todas as suas ferramentas disponíveis, e vídeos, textos, enfim, que estou disponibilizando para vocês no material complementar da disciplina. Aqui, para que vocês possam ter mais ou menos noção da bibliografia que foi usada para a montagem da disciplina, vocês têm um rico material onde vocês podem aprofundar os estudos, né? Aqui tem alguns manuais de sociologia da educação e alguns livros, artigos, onde vocês podem realmente, para quem desejar, aprofundar o estudo na sociologia da educação. Bom, para a nossa aula introdutória, eu separei uma discussão que eu julgo importantíssima para quem está iniciando nos estudos sociológicos. Trata-se da imaginação sociológica. A imaginação sociológica é um conceito criado por um sociólogo estadunidense que se chama Charles White Mills, e ele considera importantíssimo que todas as pessoas, indistintamente, possam desenvolver a sua imaginação sociológica. Então a gente vai ver hoje como esse sociólogo desenvolveu esse conceito e qual a importância disso para a nossa vida, né? Além disso, vamos trabalhar alguns conteúdos que são fundamentais também para o início de uma disciplina como Sociologia da Educação. Então, para essa aula introdutória, eu separei um primeiro tópico, que eu chamei de Conceituando Sociologia, né, para a gente ter uma noção mais clara do que é a sociologia. Um segundo tópico onde eu vou buscar contextualizar a sociologia, a ciência sociologia, né, o nascimento dessa ciência e o interesse pela educação, né, o seu interesse. No terceiro tópico, a gente vai trabalhar mais propriamente o conceito de imaginação sociológica, né? E, por fim, no quarto tópico,
nós vamos trabalhar a sociologia como uma ferramenta útil para a nossa atuação no mundo. A partir da ideia de imaginação sociológica, nós vamos ver como é importante essa ciência, essa disciplina nas nossas vidas para a nossa atuação no mundo, nas mais diversas esferas da sociedade. Então, para começar, um pouco do conceito de sociologia. Antes de mais nada, é importante que vocês saibam que não há uma definição única de sociologia, não existe um consenso na área em relação a qual o conceito de sociologia que nós devemos adotar. Então, se vocês tiverem a curiosidade de colocar no Google, por exemplo, o que é sociologia, vocês vão se deparar com uma centena, talvez até milhares de definições diferentes. Mas existem algumas definições que são consideradas, digamos assim, bem aceitas dentro da comunidade acadêmica, e nós vamos ver alguma dessas definições aqui. Primeiramente, antes de ir para as definições que são aceitas dentro da comunidade acadêmica, é importante entender a origem do termo e a tradução literal, né? O termo sociologia nasce da junção de duas palavras, né? Uma palavra do latim e uma palavra do grego. A palavra sócio do latim e a palavra logos do grego. E aí a palavra sócio, que significa, numa tradução literal, social, e a palavra logos, em uma tradução livre, que quer dizer estudo de, ou investigação. Então, a junção dessas duas palavras formou o que hoje a gente conhece como a palavra sociologia. E aí, se fôssemos fazer uma tradução literal desses dois termos, teríamos então o estudo do social ou o estudo da sociedade. Comumente as pessoas usam essa definição, a sociologia, logia como estudo, sócio como relativo à sociedade, para definir a sociologia. Mas essa é uma definição, digamos assim, ao pé da letra, uma definição literal que os livros de sociologia geralmente não usam. Geralmente as definições, o conceito de sociologia, a definição de sociologia, ela é um pouco mais ampla e busca abranger mais coisas que a sociologia estuda do que apenas essa definição dada pela tradução literal do termo sociologia. Então, vamos ver alguns conceitos que são usados por alguns sociólogos no campo da sociologia. Primeiramente, é importante, mais uma vez, deixar claro que há diferentes versões para o conceito de sociologia. Aqui nós vamos ver as versões de 3 sociólogos diferentes, mas o que é importante que você observe é que esse termo, ele geralmente não varia muito em sua definição, né, de palavras como estudo da sociedade, dos comportamentos humanos. Então, a primeira definição é do sociólogo norte-americano Jonathan Turner, né, no seu livro Sociologia, Conceitos e Aplicações. Turner disse que a sociologia é o estudo do comportamento social, das interações e organizações humanas. Então, aqui nós temos uma primeira definição. Percebam como ele usa a palavra comportamento social, interações e organizações humanas. A segunda definição que nós podemos apresentar é a definição do sociólogo Robert Greene, que escreveu, junto com outros autores e autoras, o livro Sociologia, Sua Bússola para um Novo Mundo. Essa é a capa da edição brasileira desse livro. E no livro Sociologia, Sua Bússola para um Novo Mundo, Greene e outros autores definiram a sociologia como sendo o estudo sistemático do comportamento humano em seu contexto social. Então, percebam que entre a definição de Jonathan Turner e a definição de Robert Greene, há
diferença da maneira como os termos são colocados, mas basicamente se usa estudo, se usa comportamento humano, se usa social, contexto, enfim. E por fim, uma terceira definição que pode exemplificar essa variedade de versões na definição do conceito de sociologia, que é a definição do sociólogo também norte-americano Anthony Giddens. No seu livro Sociologia, um livro de fundamentos de sociologia, introdução, essa aí é a capa da sexta edição, o Giddens disse que a sociologia é o estudo da vida social humana, grupos e sociedades. Então, percebam, que nas três definições geralmente se usa a palavra humano, geralmente se usa a palavra social e se usa estudo. Então, não há uma definição, não há um consenso em relação a qual definição é a correta, né? O importante é que se entenda, que a sociologia realmente é o estudo de tudo que é humano, das relações humanas, dos grupos sociais, das comunidades. Então, tudo que é humano é passível de estudo pela sociologia. Isso não significa dizer que a sociologia estuda tudo, todas as coisas da humanidade, mas que tudo, onde houver comportamento humano, onde houver pessoas, onde houver grupos de pessoas, enfim, onde houver sociedade, a sociologia poderá estar estudando. Como segundo tópico dessa nossa aula introdutória, vamos discutir um pouco a contextualização da ciência sociologia e o seu interesse pela educação. Então, a ideia é que a gente entenda um pouco do contexto social e histórico de nascimento da sociologia e também como o interesse da sociologia, como nasce o interesse da sociologia pela educação. Antes de mais nada, é importante que vocês saibam que esse tema, o surgimento da sociologia e o interesse da sociologia pela educação, será tratado de maneira mais profunda na nossa unidade 1. Então aqui vamos apenas pincelar um pouco esse tópico, apenas a fim de dar uma noção a vocês de como nasce essa ciência e como se dá o interesse dela pela educação. Bom, o contexto social e histórico do nascimento da sociologia está basicamente situado em três eventos históricos: a Revolução Científica, a Revolução Democrática ou Revoluções Democráticas, porque aí a gente inclui a Revolução Francesa e a Revolução Norte-Americana, e a Revolução Industrial. Esses três eventos, que embora o nome sejam nomeados como revoluções, eles não aconteceram do dia para a noite, São eventos que estão situados aproximadamente entre o século XVI e o século XIX, para final do século XIX para início do século XX, E então foram eventos que transformaram radicalmente a maneira das pessoas pensarem as formas de poder na sociedade, as pessoas organizarem suas famílias, organizarem a produção da vida material, organizarem as formas de governo, enfim, pensarem os fenômenos sociais e os fenômenos naturais. Foram eventos que modificaram radicalmente a maneira como as pessoas explicam os fenômenos sociais e naturais. Enfim, esses três eventos históricos provocaram uma série de transformações sociais, econômicas e políticas nas sociedades da época, e assim um grupo de intelectuais começou a pensar em uma ciência que pudesse refletir, que pudesse estudar e pudesse propor soluções para os problemas que surgiram a partir dessas transformações trazidas por esses eventos históricos. Então, um grupo de pensadores, entre eles o que se destacou e o que criou o termo sociologia é o filósofo francês Auguste Comte, pensou
né, esse grupo de intelectuais pensou numa ciência que pudesse explicar os fenômenos sociais e pudesse também propor algumas soluções para os problemas da época. Dentre esses sociólogos, nós temos o Émile Durkheim, também francês, assim como Auguste Comte, né, que é considerado um dos pais da sociologia por ter sido o primeiro professor de sociologia da história, né? Ele lecionou a primeira disciplina oficialmente, uma disciplina acadêmica de sociologia. Então ele ficou conhecido como um dos pais da sociologia e foi quem lutou pela institucionalização dessa ciência. Mas qual o objetivo dessa nova ciência, né? Essa ciência tão recente, né? Que está situado, o surgimento da sociologia propriamente dito, está situado mais ou menos entre o final do século XIX e início do século XX. Então é uma ciência bem recente, diferentemente da matemática, da física, da astronomia, que são ciências que já têm muito tempo. A sociologia é uma ciência nova, é praticamente perto da matemática, por exemplo, a sociologia, pode-se dizer que a sociologia é um bebê. Então, qual o objetivo dessa nova ciência? Então, inicialmente, a sociologia nasce realmente com o objetivo de propor soluções para os problemas da época. Os primeiros sociólogos, né, o Auguste Comte, o Émile Durkheim e tantos outros sociólogos funcionalistas, pensadores funcionalistas da época, positivistas, eles identificaram que a sociedade estava se desintegrando, né? A sociedade tinha perdido o que eles chamaram de cimento moral. Então, os problemas trazidos pelas transformações advindas das revoluções científica, democrática e industrial provocaram uma verdadeira desintegração social. Então, o objetivo inicialmente da sociologia era justamente pensar em elementos que pudessem reintegrar a sociedade, unir a sociedade, manter a sociedade unida, coesa, integrada. Então, essa era a grande preocupação da sociologia no seu início. E aí é que a educação escolar aparece como foco de interesse da sociologia, porque o Émile Durkheim, né, um dos sociólogos clássicos, viu na educação a possibilidade de manter a sociedade unida, coesa, integrada. Ele viu na educação um elemento integrador da sociedade. Ele pensou, ora, a gente pode usar a escola, né, como um lugar que vai ensinar as crianças os padrões culturais, as normas sociais, e assim vamos conseguir manter a sociedade integrada, porque as gerações mais antigas, as gerações adultas, vão poder passar para as gerações mais novas, para as crianças, os seus valores, as suas normas, enfim, a sua cultura. E assim construir o ser social de acordo com as necessidades que a sociedade tiver. Então, é aí que nasce o interesse da educação, da sociologia pela educação escolar, a partir do pensamento de Durkheim, que segundo o qual a escola pode servir como um instrumento para manter a sociedade integrada, né, unida, coesa. Bom, isso nos leva ao conceito de imaginação sociológica, foco da nossa aula introdutória. A imaginação sociológica, em poucas palavras, seria a capacidade de pensar sociologicamente. Mas o que é pensar sociologicamente? Pensar sociologicamente é justamente o ato de olhar para as coisas do mundo, olhar para as coisas simples do mundo, olhar para o nosso cotidiano, o nosso dia a dia e perceber e tentar identificar e perceber as relações envolvidas por trás das coisas que aparentemente são simples, né? Tentar conectar, tentar buscar as conexões para as coisas que aparentemente são simples e aparentemente têm uma explicação fácil, né? Então, o sociólogo estadunidense Charles White Mills, na década de 1960, cria o conceito de imaginação sociológica justamente para tentar fazer com que as pessoas busquem pensar mais nas relações que a vida delas individualmente tem
com a sociedade de maneira mais ampla. Então, até que ponto a sociedade em que eu vivo me influencia e até que ponto eu influencio a sociedade em que eu vivo? Até que ponto as coisas que eu estou vivendo no cotidiano não têm ligações muito mais amplas do que eu posso imaginar? Então, de maneira bem resumida, o conceito de imaginação sociológica foi criado justamente para nos dizer que quando nós olhamos com um olhar sociológico para a sociedade, nós buscamos as conexões que existem entre a nossa vida pessoal e as coisas que aparentemente não têm relação com ela. Um exemplo disso seria a questão da música, do gosto musical. Muita gente acha que gosta de música A ou música B simplesmente por uma questão individual, pessoal. Não, eu gosto de música sertaneja porque é o que me agrada aos ouvidos. E aí, quando a gente traz a imaginação sociológica, né, o pensar sociológico, aí a gente vai ver que tem muito mais por trás do fato de simplesmente gostar de um tipo de música A ou um tipo de música B, do que possa imaginar eh, o nosso pensamento. Então, o que acontece é o seguinte: vamos pegar o exemplo da música, o exemplo do gosto musical. No final do ano de 2017, o Spotify, que é a maior plataforma de streaming de música do mundo, divulgou a relação dos 10 artistas mais ouvidos no Brasil. E aí tem muita gente que gosta de sertanejo, de música sertaneja, né? Sobretudo esses novos artistas que vêm surgindo aí a cada dia. E nessa relação divulgada pelo Spotify, tá lá na lista dos 10 artistas mais ouvidos, 7, aliás, 7 artistas são artistas do que é conhecido como novo sertanejo. Então, entre esses artistas estão lá Mateus e Cauã, em primeiro lugar, Jorge Mateus em segundo, Henrique e Juliano em terceiro, Marília Mendonça aparece em quarto, Wesley Safadão, e por aí vai, né? Então, o que é que esse fato, né, de ter esses artistas de um gênero musical, que é o sertanejo, dominando a cena musical brasileira, o que é que esse fato tem a ver com a minha vida? Se você gosta, se você não gosta de sertanejo, essa não é a questão. A questão é a gente buscar analisar, né, sociologicamente esse fenômeno, né, que é a música sertaneja. O porquê tantas pessoas gostam da música sertaneja. Então vamos lá tentar fazer aqui um exercício de imaginação sociológica a partir do exemplo da música, do gosto musical. Em primeiro lugar, eh, o- todos esses artistas que estão entre os 10 artistas mais ouvidos no Brasil, né, eles já foram, de alguma forma, são ou já foram contratados da Sony, né, que é uma das maiores gravadoras do Brasil. Né? Se não todos, pelo menos a maioria deles já passaram ou ainda estão com contrato com a Sony, ou a Som Livre, né? O que hoje é a Som Livre. E todos esses artistas, ou quase todos eles, estão o tempo inteiro na televisão, na Rede Globo de televisão, em outros canais de televisão. Todos esses artistas, eles estão tocando o tempo inteiro nas rádios do Brasil, né? E eles tocam nas rádios do Brasil, geralmente porque se paga um valor que é chamado de jabá a uma rádio. Então o empresário dele vai lá, paga um certo valor, um determinado valor a várias rádios, sobretudo as maiores rádios do Brasil, e para que a rádio execute a música do artista durante boa parte do dia. Então isso vai fazendo com que a música se torne conhecida, né? Então, percebam que não é à toa que as pessoas gostam de sertanejo, e não é à toa que o sertanejo tem sido uma música muito ouvida no Brasil. Né? O sertanejo, como qualquer outra música, poderia fazer sucesso ou não, mas de certa forma, o que determina o sucesso do sertanejo é o investimento que está por trás da música. Então, o pensar sociológico, a imaginação sociológica nos proporciona
essa análise mais ampla do simples fato de gostar de uma música. No caso aqui, o nosso exemplo é o sertanejo, mas poderíamos usar qualquer outro exemplo, né, de qualquer outro gênero musical. Um outro exemplo que a gente pode utilizar para falar do conceito de imaginação sociológica é a questão da alta do dólar. O que a alta do dólar tem a ver com a minha vida, com a vida de vocês, né? Individualmente, talvez a alta do dólar não cause nenhum impacto nas nossas vidas, ou talvez um impacto pequeno. Mas se pensarmos que o trigo é comprado em dólar, né, isso vai influenciar no preço do pão, no preço da pizza, para quem gosta de pizza, isso vai influenciar no preço de muitas mercadorias. A alta do dólar pode influenciar nos medicamentos que nós tomamos, porque a química fina, né, os medicamentos mais caros, eles são comprados em dólar. Né? A alta do dólar pode influenciar o preço do petróleo, que consequentemente vai influenciar no preço de todas as outras mercadorias que são derivados ou não de petróleo. Enfim, e aqui eu estou colocando esses dois exemplos, né, da alta do dólar e do gosto musical, para mostrar para vocês como a gente opera uma análise a partir da imaginação sociológica. Então, isso é o que a gente vai fazer durante a nossa disciplina inteira, né? Durante esse curso de Sociologia da Educação, a ideia é que nós possamos operar a imaginação sociológica todo o tempo. E isso nos leva, então, ao nosso último tópico, que é justamente o momento em que a gente vai pensar sobre a sociologia como uma ferramenta útil para a nossa atuação no mundo. É importante pensar como aplicar esse conhecimento, como aplicar a sociologia no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Então, há basicamente duas formas, né? Isso para ficar apenas em duas. Obviamente, isso é um tipo de conhecimento, o conhecimento sociológico, que vai nos acompanhar durante toda a nossa vida. Mas há duas formas de utilizar a sociologia como uma ferramenta, tanto para a nossa atuação no mundo como cidadãos e cidadãs, né? Porque ela vai nos dar um olhar mais amplo sobre nossos direitos, sobre nossos deveres, sobre o próprio conceito de cidadania. Ela vai poder ampliar nossa visão sobre questões como participação política, democracia, aonde eu me encaixo, como eu posso participar das decisões do meu país, do meu estado, do meu município, enfim, do meu bairro. Então, ela nos possibilita uma atuação, digamos assim, mais interessante como cidadãos e como cidadãs, haja vista que ela nos proporcionará uma compreensão mais ampla da sociedade em que nós vivemos. E também a sociologia pode ser uma ferramenta útil para a nossa atuação no mundo, como profissionais da educação, né? Vocês, como futuros ou futuras professoras, professores e professoras, têm que ter em vista essa atuação profissional. Afinal de contas, esse curso que vocês estão fazendo, ele os levará naturalmente ao caminho da docência. Então, para refletir sobre isso, eu trago aqui rapidamente um pensamento de Paulo Freire, que está escrito no livro dele Educação em Mudança, em que ele pensa a educação como uma ação problematizadora. Então, de certa forma, esse pensamento de Paulo Freire reflete muito bem. Obviamente, Paulo Freire estava pensando especificamente para a educação, né? O Charles White Mills, quando pensou em imaginação sociológica, estava pensando num olhar amplo sobre todos os fenômenos sociais. Aqui, Paulo Freire coloca especificamente na questão da educação, coloca o olhar na questão da educação. Então, Paulo Freire faz uma divisão, né, entre o que ele chama de consciência ingênua e consciência crítica, que a gente poderia tranquilamente chamar aqui de olhar sociológico, né? Então, a consciência ingênua é aquela que não tem nenhum ou pouco aprofundar nas causas. Então, não se busca as causas dos problemas, não se aprofunda nas causas das coisas, né? No caso, em contrapartida, do outro lado, a consciência crítica busca aprofundar, não se satisfaz com as aparências. A consciência ingênua, de um lado, acredita que a realidade é estática e não mutável.
Já a consciência crítica, o olhar crítico, reconhece que a realidade é mutável, ou seja, é possível a gente modificar as coisas ruins da sociedade, é possível a gente melhorar o que está ruim. E a consciência ingênua, de um lado, pensa que é impermeável à investigação, né? Ou seja, o mundo não é aberto à investigação, e do outro lado, a consciência crítica é é uma consciência indagadora, investigativa, né? Enquanto a consciência ingênua não investiga, não pergunta, não questiona, a consciência crítica, o olhar crítico sobre a sociedade e sobre a educação especificamente, indaga, questiona, investiga, busca aprofundar nos problemas. Então, isso é o que vocês, é, isso é o que é importante vocês fazerem quando vocês se tornarem professores, né, ou professoras, ou na vida profissional, seja lá qual o caminho profissional que vocês seguirem. Mas esses ensinamentos, eles pode-se dizer que são ensinamentos para a vida inteira. E aqui, então, nós chegamos à atividade que vocês deverão realizar presencialmente com a facilitação do tutor da disciplina, tá? Então, eu vou aqui passar rapidamente para vocês algumas instruções e o tutor vai estar aí para orientar vocês na realização dessa atividade. Então, a atividade que vocês realizarão presencialmente, nesse momento, será uma atividade que eu chamei de exercitando a imaginação sociológica a partir da ideia de mérito, né? Quantas pessoas não olham para outras pessoas e dizem, fulaninho está ali porque mereceu, porque se esforçou, porque ele é uma pessoa dedicada. Pode até ser, mas será que é só isso? Será que as conquistas pessoais, individuais, elas têm somente a ver com esforço individual? E aí, esse exercício, a gente vai justamente pensar sobre isso e exercitar a imaginação sociológica. Vamos tentar olhar para a questão do mérito, a questão da meritocracia, de uma maneira mais ampla, né? Exatamente exercitando aquilo que o White Mills chamou de imaginação sociológica, para a gente dar o pontapé inicial aí na nossa disciplina, tá? Então, o objetivo da atividade é compreender na prática a importância da imaginação sociológica como ferramenta útil para a nossa atuação no mundo. Os procedimentos, em termos de procedimentos, primeiramente vocês vão assistir a um vídeo com a cena do filme A Procura da Felicidade, tá? Então, depois de assistir a cena do filme, vocês vão fazer a leitura do texto Quadrinho Desconstrói o Conceito de Meritocracia. Em terceiro lugar, vocês se dividirão em grupos de no máximo 5 pessoas. Então, a turma deve se dividir em grupos de 5 pessoas no máximo. Depois, cada grupo vai realizar um debate a partir de questões disponibilizadas pelo tutor da disciplina, ok? E por fim, cada grupo deve fazer uma síntese da discussão que realizou e os questionamentos estão relacionados à apresentação da videoaula, ao vídeo assistido e ao texto lido, tá? E ao final de tudo, depois que cada grupo fizer a sua própria discussão, fizer a síntese da discussão que realizou, haverá um grande debate que vai ser mediado pelo tutor com toda a turma. Então, a ideia é que vocês depois possam compartilhar o que cada grupo discutiu aí no grupão maior com toda a turma, ok? Para encerrar, uma frase que está no livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, que, de certa forma, sintetiza bem essa ideia de imaginação sociológica, né? Ele diz assim, a curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta, faz parte integrante do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos.
Então tá aí uma mensagem que tem tudo a ver com o que nós vimos, né, com o conceito de imaginação sociológica do Paulo Freire. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e todas e bons estudos.